O sol se punha devagar no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e arroxeados. O vento quente soprava entre as ruas tranquilas da vizinhança, trazendo o aroma adocicado das flores do quintal de Dona Matilde, a senhora da casa ao lado. Eduarda observava tudo isso da varanda de sua casa, sentada no degrau de entrada, os pensamentos girando em sua mente como um redemoinho. Ela estava inquieta e sabia o motivo. Do outro lado da rua, encostado no portão de madeira escura, estava Reginaldo, ou, como todos o chamavam, vovô. Ele segurava uma xícara de café na mão esquerda, e seus olhos cinzentos percorriam a vizinhança com a calma de quem já havia visto de tudo na vida. Seu semblante sereno escondia algo que poucos conheciam. Um mistério, um charme peculiar, que fazia Eduarda sentir um frio na espinha sempre que ele a olhava. Naquela tarde quente de verão. Ele a olhava. Eduarda sentiu o rosto esquentar e desviou o olhar rapidamente. Mas o sorriso de Reginaldo permaneceu ali, discreto, como se soubesse exatamente o efeito que causava nela. Não seja boba, repreendeu-se mentalmente. Mas não adiantava. Ela sabia que estava flertando com o perigo. Reginaldo era um homem de 59 anos, viúvo, dono de uma presença que misturava imponência e mistério. Alto, com cabelos grisalhos bem alinhados, uma barba sempre aparada e aquele jeito de quem dominava qualquer ambiente sem precisar dizer uma palavra. Apesar da idade, ele ainda exibia um corpo firme, com braços fortes e uma postura impecável. Mas não era só a aparência dele que a atraía. Era o jeito como ele falava. Pausado e seguro, como se soubesse mais do que deveria. Era o modo como ele a observava, como se pudesse enxergar além do que qualquer outro homem já havia visto nela. Eduarda mordeu o lábio inferior, tentando afastar os pensamentos proibidos. Mas foi nesse exato momento que a voz dele atravessou a rua. Grave e provocante, está fugindo do meu olhar. Eduarda, ela se sobressaltou, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Ergueu os olhos devagar e encontrou o olhar dele fixo no seu. Eu não sei do que está falando, respondeu, tentando parecer indiferente. Reginaldo sorriu, aquele sorriso de canto de boca que a fazia perder o equilíbrio. Ele tomou um gole de café antes de continuar. Se não sabe, então acho que precisa de um pouco mais de experiência na vida. Eduarda sentiu um nó na garganta. Ele estava jogando com ela, brincando com sua curiosidade, testando seus limites, e ela estava disposta a jogar. Talvez, ela hesitou. Então levantou-se devagar e cruzou os braços. E quem me daria essa experiência? Vovô? Reginaldo arqueou uma sobrancelha, surpreso com a ousadia, mas não recuou. Em vez disso, afastou-se do portão e abriu o cadeado com calma, sem desviar o olhar dela. Entre e descubra. Eduarda sentiu o coração disparar. Ele a estava convidando para entrar, para atravessar aquela porta e cruzar uma linha invisível que mudaria tudo. Ela olhou para os lados, certificando-se de que ninguém a observava. Então, com o estômago revirando de adrenalina, atravessou a rua e passou pelo portão aberto. A casa de Reginaldo era grande, antiga, com móveis de madeira maciça e um cheiro de tabaco misturado com perfume amadeirado. O ambiente era acolhedor, mas carregado de uma atmosfera densa, como se cada canto daquela casa guardasse segredos. Ele caminhou até a cozinha e pegou 2 taças de vinho. Ofereceu uma a ela, e quando seus dedos se tocaram, Eduarda sentiu um choque percorrer sua pele. Para uma menina de 18 anos, você tem um olhar perigoso, murmurou-o, observando-a atentamente. E para um homem de 59, o senhor é bastante ousado, rebateu-a, erguendo a taça e tomando um gole do vinho. Reginaldo riu baixinho, aproximando-se. Seu cheiro era inebriante. Ele ergueu a mão e tocou suavemente uma mecha do cabelo dela, enrolando-a entre os dedos. Você sabe que, se continuar aqui, não terá mais volta. Não sabe? Eduarda engoliu em seco, sentindo a respiração acelerar. Mas ela já havia decidido. Eu não quero voltar. O sorriso dele se alargou. E naquele momento, tudo mudou. O silêncio da casa era denso, quebrado apenas pelo som das taças sendo apoiadas sobre a mesa de madeira escura. A luz baixa tornava o ambiente ainda mais íntimo. E Eduarda sentia a respiração presa na garganta.
Reginaldo permaneceu ali, de pé, observando-a com um olhar carregado de intenções. Seus olhos cinzentos pareciam ler cada detalhe dela. Cada hesitação, cada desejo que pulsava sobre sua pele jovem. Você sabe o que está fazendo? Ele perguntou, a voz grave e aveludada. Eduarda sentiu um arrepio percorrer sua nuca. Ela sabia que aquilo era errado. Sabia que estava prestes a atravessar um limite do qual não poderia voltar. Mas também sabia que queria. Queria sentir o que era estar com um homem de verdade. Não um garoto imaturo da sua idade. Mas alguém que conhecia o jogo. Que sabia exatamente como tocar uma mulher. Quero estar aqui. Ela sussurrou. Reginaldo deu um passo à frente, reduzindo ainda mais a distância entre os dois. Sua presença era avassaladora. Ele ergueu a mão e deslizou os dedos pelo rosto dela, traçando um caminho suave até a linha do queixo. Você tem 18 anos. Eduarda, murmurou, como se estivesse lembrando a si mesmo do fato. E você tem 59. Isso te assusta? O canto da boca dele se ergueu em um meio sorriso. Um brilho perigoso dançando em seus olhos. Eu não me assusto com nada. Menina. Ele deslizou a mão até a nuca dela, puxando-a lentamente para mais perto. O coração de Eduarda batia forte, contra o peito, a expectativa, fazendo cada nervo do seu corpo vibrar. Quando os lábios dele tocaram os seus, foi como um choque elétrico. Diferente dos beijos apressados e desajeitados que já havia experimentado antes. Aquele era lento, controlado. Reginaldo explorava cada movimento, como se estivesse provando cada pedacinho dela. Eduarda se derreteu sob aquele toque, as mãos segurando a camisa dele como se temesse que ele se afastasse. Mas ele não se afastou. O beijo se aprofundou, a língua dele invadindo sua boca com um domínio que a fazia se perder. O corpo de Eduarda reagia instintivamente, o calor se espalhando por cada centímetro da sua pele. Reginaldo deslizou as mãos até a sua cintura, apertando-a contra si. Ela sentiu o corpo forte dele contra o seu e um gemido baixo escapou de seus lábios. Ele sorriu contra sua boca. Você tem muito a aprender. Pequena. Eduarda sentiu o sangue ferver. Ele a provocava, brincava com sua inexperiência. Mas ela queria aprender. Queria que ele a ensinasse. Segurando a mão dela, Reginaldo a guiou pelo corredor até seu quarto. O ambiente era elegante, com móveis de madeira escura e um cheiro marcante, que misturava a colônia masculina e o leve aroma do tabaco. A cama, grande e convidativa, parecia um território perigoso, um território que ela queria explorar. Reginaldo a puxou para si novamente, prendendo-a contra o peito largo. Os dedos dele traçaram um caminho lento por suas costas e Eduarda fechou os olhos. Entregue à sensação. Ainda há tempo para voltar atrás. Ele sussurrou, os lábios roçando contra sua orelha. Ela abriu os olhos e o encarou. Determinada. Eu não quero voltar. Um brilho passou pelos olhos dele. Algo entre desejo e satisfação. Então, sem mais palavras, ele a tomou em seus braços. Naquela noite, Eduarda descobriu o que era ser desejada. Aprendeu a linguagem dos toques, o ritmo das provocações, o prazer que vinha da experiência de um homem que sabia exatamente o que estava fazendo. E quando o sol começou a nascer, filtrando-se pela cortina entreaberta, ela soube que nunca mais seria a mesma. O sol já havia nascido quando Eduarda deixou a casa de Reginaldo. O calor do verão começava a aquecer o asfalto e a cidade despertava aos poucos. Mas dentro dela, tudo parecia diferente. Ela não era mais a mesma garota que entrou naquela casa na noite anterior. Algo dentro dela havia mudado. Os passos apressados ecoavam pela rua vazia enquanto ela se dirigia para casa. O coração martelando contra o peito. O medo de ser vista misturava-se com a adrenalina do que havia acabado de acontecer. Sentia a pele arrepiada, como se o toque de Reginaldo ainda estivesse ali, impregnado nela. Ao chegar em casa, entrou sem fazer barulho. Seus pais ainda dormiam e isso era um alívio. Subiu as escadas devagar, fechou a porta do quarto e soltou um suspiro profundo, encostando-se contra a madeira fria. Olhou-se no espelho. Seus lábios ainda estavam inchados, os cabelos bagunçados, os olhos brilhando de uma forma diferente. Não era apenas cansaço, era desejo, era algo proibido. Deitou-se na cama, o corpo ainda quente de lembranças, mas o pensamento começava a pesar.
E agora? Como lidaria com isso? Como esconderia um segredo tão grande? No dia seguinte, Eduarda tentou seguir sua rotina normalmente. Colocou uma roupa leve, prendeu o cabelo e saiu para a padaria do bairro. Mas assim que pisou na calçada, sentiu um par de olhos queimando sobre ela. Era Clara, sua melhor amiga. A garota a observava com um olhar estreito. Desconfiado. O que foi? Eduarda perguntou, tentando soar despreocupada. Clara cruzou os braços. Você está diferente. Sei lá. Com um brilho estranho nos olhos. Eduarda sentiu um frio na barriga. Será que era tão óbvio assim? Você está imaginando coisas. Ah, é? Clara inclinou a cabeça, avaliando-a. Então me diz por que você sumiu ontem à noite. Eduarda engoliu em seco. Precisava se controlar. Eu só queria ficar sozinha. Precisava pensar. Clara arqueou as sobrancelhas. Você nunca faz isso. Desde quando precisa ficar sozinha para pensar? Eduarda forçou um sorriso. Desde agora. Clara a observou por mais alguns segundos antes de soltar um suspiro exagerado. Tudo bem. Não vou insistir. Mas se estiver escondendo alguma coisa, eu vou descobrir. Eduarda riu, tentando disfarçar a atenção. Mas, por dentro, sabia que precisava ser mais cuidadosa. Os dias passaram, e o segredo entre ela e Reginaldo apenas crescia. Eles trocavam olhares furtivos quando se cruzavam na rua. Mensagens, curtas e enigmáticas, eram enviadas tarde da noite. É quando ninguém estava por perto. Encontravam uma forma de se vereador. Às vezes na casa dele. Às vezes em lugares inesperados. Cada toque, cada olhar, cada suspiro roubado só tornava tudo mais intenso. Mas também mais perigoso. Naquela tarde, enquanto caminhava pelo mercado do bairro, ouviu duas senhoras cochichando próximas à seção de frutas. Ele anda muito misterioso ultimamente. Você reparou também? Fica sempre olhando para a rua como se esperasse alguém. Será que tem uma mulher na jogada? O estômago de Eduarda revirou. Elas estavam falando de Reginaldo. Virou o rosto e fingiu escolher algumas maçãs. Tentando ouvir melhor. Pode ser só coisa da nossa cabeça, disse uma das mulheres. Mas eu juro que vi uma garota saindo da casa dele outro dia. Bem cedo. Eduarda sentiu o coração quase parar. Ela precisava ser ainda mais cuidadosa. Se as pessoas da vizinhança começassem a desconfiar, não demoraria para os rumores se espalharem. E se sua família descobrisse? As consequências seriam imprevisíveis. Naquela noite, Eduarda não conseguiu dormir. Ficou virando de um lado para o outro, sentindo a mente em conflito. Por um lado, queria se entregar completamente ao que sentia. Reginaldo a fazia sentir algo que nunca havia experimentado antes. Um desejo intenso. Uma conexão incontrolável. Por Sapaias Tenor, outro sabia que aquilo não era certo aos olhos do mundo. Ele era muito mais velho. Todos o chamavam de vovô. Se as pessoas descobrissem, o escândalo seria inevitável. Mas, acima de tudo, ela se perguntava: será que Reginaldo estava tão envolvido quanto ela? Ou aquilo era apenas uma aventura para ele? Ela precisava saber. Precisava de respostas. E só havia um jeito de conseguir. Levantou-se da cama. Pegou o celular e digitou uma mensagem curta. Eduarda. Preciso te vereador. Agora. Segundos depois, a resposta veio. Reginaldo. A porta estará aberta. O coração dela disparou. Era hora de descobrir a verdade. A mensagem de Reginaldo ainda brilhava na tela do celular de Eduarda. Seu coração batia forte, como se quisesse saltar do peito. O silêncio da casa era quase ensurdecedor. E a única coisa que podia ouvir era a própria respiração acelerada. Ela sabia que não deveria ir. Sabia que era arriscado. Mas a necessidade de encará-lo, de saber o que ele realmente sentia, era mais forte do que qualquer receio. Vestiu um moletom fino, pegou o celular e saiu pela porta dos fundos, pisando descalça no gramado úmido. O vento noturno era quente, carregado do cheiro de terra e flores do jardim. Cada passo até a casa de Reginaldo parecia mais pesado que o anterior. Quando chegou ao portão, encontrou-o entreaberto, como ele prometera. Respirou fundo, empurrou a madeira envelhecida e entrou. A casa estava silenciosa, iluminada apenas pela luz amarelada da sala. Reginaldo estava lá, sentado em sua poltrona de couro, segurando um copo de uísque na mão.
Seus olhos cinzentos a observaram com atenção, analisando cada detalhe de sua expressão. Você veio, ele murmurou, como se soubesse que ela não resistiria. Eduarda fechou a porta atrás de si, cruzando os braços sobre o peito. Eu precisava falar com você. Ele tomou um gole do uísque antes de se levantar, caminhando lentamente até ela, sua presença sempre fora imponente. Mas naquela noite parecia ainda mais intensa. Estou ouvindo, disse, parando a poucos centímetros dela. Ela respirou fundo. O que nós estamos fazendo? Reginaldo arqueou uma sobrancelha. Você veio, até aqui, no meio da noite, para me perguntar isso? Ela mordeu o lábio inferior, frustrada com a calma dele. Eu preciso saber o que isso significa para você. Se é só um jogo ou se eu realmente quero você. Ele completou, sua voz baixa e carregada de algo que ela não conseguia identificar. Eduarda assentiu, sentindo um nó na garganta. Reginaldo ergueu a mão e deslizou os dedos pelo rosto dela, traçando a linha da mandíbula até o queixo. Seus olhos estavam cravados nos dela, como se pudessem enxergar sua alma. Eu não sou homem de jogar. Pequena. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Então, por que eu sinto que estou sempre um passo atrás? Como se você soubesse exatamente o que está fazendo comigo enquanto eu. Sua voz falhou. Enquanto eu me perco. Reginaldo soltou um suspiro profundo, como se ponderasse suas palavras. Talvez porque eu já tenha vivido mais que você. Já aprendi a esconder melhor o que sinto. Eduarda engoliu em seco. E o que você sente? Por um momento, ele ficou em silêncio. Então, segurou o rosto dela entre as mãos e encostou sua testa na dela. Que você está brincando com fogo. Murmurou. Os olhos de Eduarda se fecharam. E você também. Os lábios dele roçaram os dela. E tudo que restava no mundo desapareceu. A relação entre os dois se intensificou nos dias seguintes. Cada encontro era mais perigoso. Cada olhar furtivo, mais carregado de desejo. Eles sabiam que estavam à beira do abismo. Mas nenhum dos dois conseguia parar. Mas a cidade observava. Naquela tarde, enquanto Eduarda estava na praça com Clara, ouviu sussurros atrás de si. Eu juro que a vi saindo da casa dele outro dia. E você viu como ele anda diferente? Até parece mais jovem. Será que ele tem mesmo alguém? O estômago dela revirou. O mundo ao redor parecia mais apertado. Como se as paredes invisíveis da sociedade estivessem se fechando sobre ela. Clara percebeu seu nervosismo e a encarou. Eduarda. Tem alguma coisa que você não está me contando? Ela tentou disfarçar. Não sei do que você está falando. Clara estreitou os olhos. Você nunca foi boa em mentir. Eduarda riu sem humor. Talvez eu tenha aprendido. Clara cruzou os braços. Seja lá o que for. Toma cuidado. Naquela noite, Eduarda recebeu uma mensagem de Reginaldo. Reginaldo. Não venha hoje. Precisamos esperar um pouco. Seu coração parou por um instante. Ele estava com medo? Estava recuando? Ela não podia deixar isso acontecer. Pegou seu celular e digitou. Eduarda. Você está fugindo de mim? Segundos depois, a resposta veio. Reginaldo. Estou protegendo você. Ela apertou o celular entre os dedos. Não precisava de proteção. Precisava dele. Então, sem pensar duas vezes, pegou um casaco e saiu pela noite. O que ela não sabia era que, naquela mesma hora, alguém a observava. E o segredo deles estava prestes a ser revelado. Eduarda acordou cedo naquela manhã, com a sensação de que algo estava prestes a mudar. As palavras de Reginaldo ainda ecoavam em sua mente. E o dilema que ela sentia parecia maior a cada dia. Ele dizia que estava protegendo-a. Mas será que realmente estava? Ou estava apenas tentando se afastar de algo que, no fundo, sabia que não poderia ser? Ela se levantou da cama e caminhou até a janela. O sol da manhã iluminava a cidade com uma luz suave. Mas dentro dela, tudo parecia obscurecido. Acordara com um coração pesado. Um misto de confusão e desejo. O que ela queria era estar com Reginaldo. Mas sabia que havia riscos demais. A cidade estava começando a perceber o que estava acontecendo entre eles. E ela temia que os rumores se espalhassem. A pressão sobre seus ombros aumentava a cada dia. A ideia de que sua vida poderia ser arruinada por algo tão inesperado a assustava. Mas, ao mesmo tempo, sentia-se presa a ele, como se não houvesse mais volta.
O que aconteceria se sua família soubesse? E se seus amigos descobrissem? A vergonha seria insuportável. A porta do quarto foi aberta. E sua mãe entrou com um semblante preocupado. Eduarda. Você está bem? Não está com febre, mas parece um pouco distante. Eduarda sorriu, tentando esconder o turbilhão de emoções que se passavam dentro de si. Estou só cansada. Mãe, muitas coisas na cabeça. Sua mãe a observou por um momento, parecendo perceber que algo não estava certo. Você tem se fechado muito. Sabia? Se precisar conversar, estou aqui. Eduarda não podia falar. Não sobre isso, não ainda. Ela se afastou, pegou a mochila e saiu pela porta, tentando escapar de mais perguntas. Ela precisava de ar, precisava de um tempo para colocar seus pensamentos em ordem. Ao passar pela praça, Eduarda se deparou com Clara. Sua amiga a viu imediatamente e correu até ela. Ei, Eduarda, você está bem? Tem algo errado? Clara sabia que algo não estava certo. E Eduarda não conseguia esconder mais o peso da situação, os olhares curiosos da cidade, as trocas de mensagens furtivas e os encontros secretos. Tudo isso estava começando a afetá-la. Eu não sei o que fazer. Clara, não sei como lidar com isso. Clara parou, olhando fixamente nos olhos de Eduarda, buscando entender o que estava acontecendo. Não precisa me contar nada se não quiser. Mas se for sobre ele, sobre Reginaldo, você precisa ter cuidado. Eu vi algumas coisas, ouvi algumas conversas. As pessoas estão começando a perceber. Eduarda sentiu o peito apertar. Ela sabia que Clara tinha razão. Mas as palavras pareciam pesadas demais para admitir. Não é só isso. Eu não sei o que estou sentindo. Cada vez que estou perto dele, tudo parece certo. Mas, ao mesmo tempo, tudo é tão errado? Clara deu um passo mais perto. Sua voz suavizando. Eu não posso te dizer o que fazer, Eduarda, mas o que você está vivendo não é simples. Pense nas consequências antes de tomar qualquer decisão. Eduarda ficou em silêncio, sentindo o peso das palavras de sua amiga. Naquela noite, Eduarda decidiu não responder a Reginaldo. Não porque não quisesse, mas porque precisava de tempo para processar o que estava acontecendo. Não podia mais continuar a viver naquele limbo de sentimentos confusos, de desejo e medo. A cada mensagem que recebia dele, a cada olhada furtiva, o dilema se intensificava. Ela não podia negar que sentia algo profundo por ele, mas também sabia que esse algo poderia trazer um caos irreparável para sua vida. Ela pegou o celular e, com as mãos trêmulas, começou a escrever, mas antes que pudesse digitar algo, ela simplesmente apagou. Reginaldo precisava entender que ela precisava de espaço. Os dias seguintes foram os mais difíceis. A ausência de Reginaldo na sua vida diária tornou-se um peso. Cada canto da cidade parecia relembrar sua presença. O caminho até a padaria, o mercado, as ruas vazias ao entardecer. Tudo parecia trazer de volta o eco dos momentos que compartilharam. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que precisava se afastar. Pelo menos por um tempo. O medo de ser descoberta. O medo do que isso significaria para sua vida, para sua família, para seus amigos, era mais forte do que qualquer desejo que sentisse. Na noite seguinte, Reginaldo apareceu na porta de sua casa. Ela estava em seu quarto, olhando pela janela, quando o viu se aproximar. Seu coração acelerou. Ela respirou fundo, foi até a porta e abriu-a lentamente. Reginaldo estava ali, parado na frente dela, com os olhos sombrios, mas havia uma suavidade nele que a fazia questionar todas as suas decisões. Eduarda. Precisamos conversar. Ela hesitou, mas sabia que esse momento era inevitável. Eu não posso mais continuar com isso. Reginaldo, eu preciso de tempo para entender tudo o que está acontecendo. Não posso mais ignorar os riscos e as consequências. Ele a olhou, sua expressão grave. Eu sei o que você está sentindo. Mas, você precisa entender que não posso me afastar de você assim. O que temos não é simples. Mas não podemos simplesmente deixar isso para trás. Não sem tentar. Eduarda olhou para ele, os olhos marejados, tentando controlar as emoções que estavam à flor da pele. Não é só sobre nós dois. Reginaldo, é sobre o que isso vai fazer com as pessoas à minha volta. Eu não posso ser a causa de um escândalo. Não posso ser responsável por isso. Ele deu um passo à frente, seus olhos fixos nos dela.
Então, o que você quer de mim? Que eu te deixe ir? Que eu te faça esquecer o que está acontecendo entre nós? Ela não soube o que responder. O coração estava dividido, mas a razão era mais forte. Eu não sei, eu só preciso de um tempo para pensar. Ele olhou-a por um longo momento, como se estivesse tentando encontrar algo mais. Uma resposta, uma razão para continuar. Mas, em vez disso, simplesmente suspirou. Eu vou te dar o tempo que você precisa. Eduarda, só não me faça esperar muito. Ela sentiu o peso dessas palavras. Sabia que a escolha, agora, estava em suas mãos. O que ela faria a seguir? Continuaria nesse caminho incerto? Ou voltaria para uma vida mais segura? Sem os riscos, mas também sem os momentos intensos que vivera com ele? O dilema estava longe de terminar. Mas Eduarda sabia que o próximo passo seria decisivo. A manhã seguinte chegou, lenta e pesada para Eduarda. Ela acordou antes do alarme, como sempre fazia. Mas, desta vez, o peso da decisão que tinha que tomar a impedia de se levantar. Sentou-se na cama, olhando para o vazio do quarto. Enquanto seus pensamentos giravam em círculos, o que deveria fazer agora? A conversa com Reginaldo ainda estava fresca em sua mente. Ela sabia que ele estava certo ao dizer que não poderia simplesmente desaparecer de sua vida. Havia algo entre eles, algo que transcendia a razão. Mas ela também sabia que, ao seguir esse caminho, ela estaria colocando tudo o que conhecia em risco. Sua família, seus amigos, sua reputação, tudo. Ela olhou para a janela, observando a luz suave da manhã iluminando a cidade. As ruas estavam silenciosas, como se a própria cidade estivesse aguardando a escolha dela. Não havia mais como ignorar o que estava em jogo. Levou algum tempo para se levantar e começar seu dia. Não sabia como fingir normalidade. Suas mãos tremiam quando preparava o café da manhã e até mesmo a conversa com sua mãe parecia distante. Como se estivesse em outro mundo. Eduarda, você está bem? Sua mãe perguntou, com uma preocupação visível. Eduarda tentou sorrir, mas sabia que a mentira estava estampada em seu rosto, só um pouco cansada. Mãe, nada demais, mas sua mãe não parecia convencida. Se precisar conversar, me avise. Eu percebo quando você não está bem. Eduarda sorriu novamente, mas dessa vez era um sorriso forçado. Obrigada. Mãe, eu vou ficar bem. Ela não podia contar a ninguém o que estava acontecendo. Especialmente a sua mãe. Não queria que ela soubesse o quão fora de controle sua vida havia se tornado. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma angústia crescente, como se estivesse prestes a cometer um erro do qual não poderia voltar. À noite, Reginaldo apareceu novamente, mas dessa vez ela não se sentiu nervosa ou ansiosa. Havia algo diferente. Uma sensação de que as palavras que trocariam a partir daquele momento seriam as mais importantes de suas vidas. Ele estava na porta de sua casa. Como sempre, mas a tensão no ar era palpável. Ela abriu a porta e, ao vê-lo ali, sentiu o coração acelerar, mas também sentiu um estranho alívio. Não podia negar que sentia falta dele. Mas as palavras que precisava dizer eram mais difíceis de serem articuladas do que ela imaginava. Eduarda? Reginaldo começou, sua voz baixa e suave, como se temesse quebrar o silêncio entre eles. Ela levantou a mão, interrompendo-o. Reginaldo, eu preciso de um tempo. Eu não sei o que fazer. Cada vez que penso em você, em nós, eu fico perdida. Eu amo a forma como você me faz sentir, mas também vejo as consequências. Não posso seguir em frente com isso. Não posso continuar a arriscar tudo. Ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse absorvendo suas palavras. Seus olhos estavam fixos nela. Mas não havia raiva ou frustração neles. Só havia compreensão. Eu entendo. Eduarda, sei que você está com medo e talvez tenha razão em estar. Mas o que estamos vivendo não é algo simples. Nós dois sabemos disso. Eu não posso prometer que será fácil. Mas posso prometer que sempre estarei aqui para você. Independentemente do que decida. Ela sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto. Sem conseguir impedir. Seu coração estava dilacerado. Por um lado, queria ficar com ele, seguir seu desejo e a conexão que compartilhavam. Mas, por outro lado, a razão gritava mais alto, lembrando-a dos riscos que enfrentaria. Não sei o que fazer. Eu nunca estive tão perdida na minha vida. Reginaldo a
Olhou com gentileza. O olhar suave. Ele deu um passo à frente, colocando uma das mãos sobre a dela. Eu também não. Mas, Eduarda, a vida não é feita apenas de escolhas fáceis. Algumas vezes, as coisas que valem a pena exigem sacrifícios. Coragem. E você, pequena, tem muita coragem. Não tenha medo de seguir seu coração. Ela fechou os olhos, tentando processar o que ele disse. Não queria perder a chance de viver algo real. Mas também não queria se lançar em um caminho sem saber onde isso a levaria. O que você está pedindo de mim? Ela perguntou, a voz fraca. Ele se aproximou mais um pouco. Estou pedindo, para que você decida por si mesma. Sem se preocupar com o que os outros vão pensar. O que é importante é o que você sente. Apenas ouça a si mesma. Ela fechou os olhos, tentando ouvir a si mesma. Tentar encontrar uma resposta no fundo do seu coração. A pressão era esmagadora, mas ela sabia que não podia continuar vivendo entre a dúvida e o desejo. Precisava tomar uma decisão. Reginaldo permaneceu em silêncio, esperando que ela falasse. O peso da decisão parecia esmagá-la, e ela sentiu uma dor crescente no peito. O que estava em jogo aqui não era só um amor impossível, mas a perda de sua própria identidade. O risco de se perder completamente. Ela suspirou profundamente, respirando com dificuldade. O que ela realmente queria? Ser fiel ao que sentia por Reginaldo? Ou seguir o caminho mais seguro, onde ela não se sentiria culpada ou pressionada pelas expectativas dos outros? Ela começou, a voz falhando. Eu preciso de mais tempo. Não posso fazer isso agora. Reginaldo a observou em silêncio. Seu rosto inexpressivo. Ele sabia que essa decisão não seria fácil para ela. Eu vou te esperar. Eduarda, não importa quanto tempo você precise. Mas lembre-se, essa escolha é sua. E não importa o que você decida. Eu sempre estarei ao seu lado. Ele deu um passo para trás, sem mais palavras, antes de virar as costas e sair. Ele olhou para ela uma última vez. Tome a decisão certa para você. Eu estarei aqui, esperando. Ela fechou a porta lentamente, sentindo um vazio imenso se formar dentro dela. O que seria da sua vida a partir de agora? Estava ela pronta para seguir seu coração, mesmo que isso significasse enfrentar tudo o que estava construído ao seu redor? Escolha não seria fácil, mas uma coisa era certa. Ela estava prestes a mudar sua vida para sempre. A noite parecia não terminar. Eduarda permanecia acordada, deitada em sua cama, os olhos fixos no teto, enquanto sua mente se recusava a parar. O silêncio da casa era quase palpável, preenchido apenas pelos pensamentos que a atormentavam. As palavras de Reginaldo ainda reverberavam em sua mente, como uma melodia suave e triste que não a deixava descansar. Eu estarei esperando. Ele dissera. De algum modo, esse compromisso parecia tanto uma promessa quanto uma ameaça. Ela não sabia mais o que queria. No fundo, seu coração pedia para seguir em frente, para dar um passo mais ousado, mais arriscado, mas sua razão, que sempre tivera o controle, gritava para que ela fizesse um recuo estratégico, para se proteger antes que se machucasse ainda mais. O medo da opinião alheia, a vergonha do que os outros pensariam, estava enraizado nela como uma sombra que não conseguia se afastar. No entanto, havia momentos em que ela se permitia sentir a liberdade de estar com ele, de ser quem realmente era. Ao lado de Reginaldo, ela se sentia como se o mundo exterior não existisse. Ele a fazia rir, a fazia sentir-se viva, como se estivesse finalmente descobrindo algo que sempre esteve ali, mas que ela nunca ousou explorar. Mas quando a noite chegava, os fantasmas das responsabilidades e dos se apareciam, como uma tempestade implacável. Eduarda sabia que não podia viver nesse vai e vem para sempre. Algo tinha que mudar. Ela não podia continuar fugindo da realidade. Mas também não queria abandonar os sentimentos intensos que surgiram com Reginaldo. O sol da manhã trouxe um pouco de clareza para Eduarda. Ela se levantou, tomava seu café da manhã mecanicamente. Mas havia uma sensação diferente naquele dia. Decidiu sair de casa para caminhar, para dar um tempo a si mesma, para pensar melhor. A rua estava calma e o vento suave fazia as folhas das árvores balançarem suavemente. Ela se perdeu em seus próprios pensamentos quando, de repente, viu uma figura familiar à distância. Clara,
Clara sempre foi uma das pessoas mais próximas de Eduarda. A amiga que sabia de tudo. Que sempre a apoiava. Elas se aproximaram e, ao se verem, Clara percebeu imediatamente que algo estava errado. Ei, você está bem? Clara perguntou, sua voz carregada de preocupação. Eduarda tentou sorrir, mas não conseguiu esconder a angústia que estava visível em seus olhos. Não sei. Clara, eu ainda não sei o que fazer. Clara a observou com calma e, antes que Eduarda pudesse dizer mais, ela colocou a mão no ombro da amiga. Eduarda, você precisa se ouvir. Eu sei que você se preocupa com o que os outros vão pensar. Mas, no final, é você quem tem que viver com as suas escolhas. Se você se arrepender, será tarde demais. Eduarda sentiu as palavras de Clara como um golpe. Mas, ao mesmo tempo, havia uma verdade inegável nelas. O que ela estava buscando? Aprovação? Aceitação? Ou estava apenas tentando controlar um desejo que a consumia? Eu sei. Mas você conhece a situação. É tão difícil. Eu não posso fazer isso. Clara, não posso simplesmente ignorar o que pode acontecer. Clara suspirou. Sabia que não podia forçar sua amiga a tomar uma decisão. Mas também queria ajudá-la a ver a realidade de frente. Eduarda. Entenda, não há certo ou errado aqui. O que há são consequências. E você precisa estar pronta para enfrentá-las. Não se esconda atrás dos seus medos. Não se engane pensando que você pode controlar o que sente e o que vai acontecer. Às vezes, você só precisa seguir em frente e ver onde isso te leva. Eduarda olhou para Clara, tentando entender suas palavras, tentando achar um caminho. Por mais que quisesse seguir em frente, ela ainda sentia o peso da responsabilidade. Ela sabia que, ao tomar a decisão de estar com Reginaldo, sua vida nunca mais seria a mesma. No final da tarde, Eduarda voltou para casa, ainda em um estado de incerteza. Não conseguia parar de pensar na conversa com Clara. Quando chegou em seu quarto, se jogou na cama, olhando para o teto. O som do vento batendo na janela parecia a única coisa que quebrava o silêncio que a envolvia. Ela fechou os olhos e começou a se imaginar novamente com Reginaldo. A forma como ele a fazia se sentir especial. A maneira como a fazia rir. Como suas conversas sempre pareciam fluir naturalmente. Aquilo a fazia sentir-se mais viva do que nunca. Mas, ao mesmo tempo, tudo o que ela conhecia, tudo o que ela havia planejado para seu futuro, estava sendo desfeito. Ela não podia simplesmente ignorar as expectativas da sociedade e da família. Não podia fugir do que era considerado certo e errado. Ela sabia que, ao escolher seguir com Reginaldo, estaria comprometendo tudo o que sempre considerou seguro e certo. Mas, ao mesmo tempo, ela estava se sentindo atraída por algo mais profundo. Algo que a fazia sentir-se inteira. E isso a aterrorizava. O que aconteceria se ela tomasse a decisão errada? É mais importante. Quem ela seria depois disso? Quando a noite caiu, Eduarda decidiu que era a hora de encarar Reginaldo. Não podia mais viver nessa incerteza. No meio do caminho, ela precisava tomar uma decisão. Precisava ouvir seu coração, sem se importar com os medos que o cercavam. Ela pegou o celular, respirou fundo e, com as mãos trêmulas, mandou uma mensagem. Eu quero te ver, vereador. Vamos conversar. Reginaldo respondeu quase imediatamente. Eu estava esperando por isso. Pouco depois, ele apareceu na porta de sua casa. Ao vê-lo, Eduarda sentiu que finalmente estava tomando o controle de sua vida. Mas o medo ainda permanecia. Ela o convidou para entrar e, assim que estavam sentados, ela não perdeu tempo. Reginaldo, eu não posso mais viver assim entre a dúvida. Preciso saber se você está disposto a enfrentar as consequências disso tudo. Porque, se decidirmos continuar, teremos que enfrentar tudo juntos. Não vai ser fácil. Ele a olhou com um olhar grave, mas também com a mesma ternura que sempre havia mostrado. Eu sei disso, Eduarda, e estou disposto a enfrentar tudo. Se for o que você quer. Eu não te prometo que será fácil. Mas prometo que estarei ao seu lado sempre. Dielan respirou fundo, o peso das palavras pesando sobre seus ombros. Não havia mais volta. Ela sabia que sua vida estava prestes a mudar. Mas, pela primeira vez, ela se sentiu segura de que estava fazendo a escolha certa para si mesma. Eu quero tentar. Quero tentar viver isso com você. Sem medo do que os outros vão pensar. Só nós dois. Ele sorriu.
o sorriso mais genuíno que ela já tinha visto. E segurou sua mão. Não havia mais incertezas entre eles. Só restava o futuro e o que ele traria.